Astrônomos usaram inteligência artificial para calcular os 5 parâmetros cosmológicos que descrevem todo o universo. Vamos tentar entender o que são esses parâmetros, o que isso tudo significa e o que eles descobriram com tudo isso, né? Quem vai contar pra gente é a Ana Pleiade aqui no Plantão do Meteoro. Ana, 5 parâmetros cosmológicos. Já ia falar astrológicos, não, cosmológicos. Que parâmetros são esses? O que eles dizem pra gente? Conta aí pra quem não entende nada do assunto, o que isso significa. Claro, vamos lá. Então, a cosmologia, dando um contexto, é uma área que estuda o universo em geral. Quando a gente está falando de matéria, energia escura, a gente está falando de expansão do universo, a gente está falando de assuntos cosmológicos. E esses são os parâmetros: matéria, energia escura, a quantidade de matéria que tem normal no universo, a quantidade de matéria escura, onde a gente tira esses dados para falar tem matéria escura no universo, essa porcentagem de matéria, energia escura e matéria que a gente chama de normal. E esses parâmetros, eles ditam para a gente como o universo evoluiu, qual é o aspecto do universo e o que podemos encontrar no futuro. Por que é importante a gente falar disso? A gente tem que o pessoal da cosmologia, eles observam o seguinte: a gente tem o nosso universo, né, que está se expandindo, a gente tem a luz e a gente tenta montar várias histórias com lacunas. E aí a gente tenta preencher essas lacunas, mas é difícil, porque a gente não sabe por que algumas coisas acontecem na cosmologia. Então a gente quer contar uma história, mas essa história não está bem contada, essa história não tem começo, provavelmente tem fim, mas o meio ainda está um pouco difícil. A gente sabe que existiu o Big Bang, a gente sabe que o nosso universo era bem quente quando ele começou a se expandir. A gente teoriza que a matéria normal e a matéria escura se interagiram naquela época e aí começou a se expandir e ter o formato que a gente tem hoje. A gente sabe que o universo está se expandindo, a gente sabe que a matéria escura ela tem concentração no raio da nossa galáxia, mas o meio das histórias ainda é um pouco confuso. E aí o que os astrônomos fizeram? Vamos tentar treinar uma inteligência artificial para calcular esses parâmetros para a gente? E aí eles pegaram cerca de dados de mais de 109 mil galáxias e aí fizeram várias e várias simulações e simularam cerca de 2.000 universos diferentes para ter uma precisão muito boa de como são esses parâmetros. E um dos parâmetros mais importantes que eu digo desse estudo é a tensão de Hubble, que é o quê? Ele diz para a gente como o universo está acelerando, como é a aceleração desse universo. E tem uma questão com a tensão de Hubble e com a aceleração, que algumas pessoas calculam um número e outras pessoas calculam um número diferente. E isso não faz muito sentido, porque a gente tem o mesmo universo, observando as mesmas coisas, a gente tem que ter que o universo cair. Deu umas travadinhas na sua fala, Alô? mas... Tá ouvindo a gente, Ana? Deu umas travadinhas na sua fala, mas pode continuar. Okay. Já voltou. Tá, desculpa, gente. Tô ouvindo. Beleza. Então, a gente tem um parâmetro em especial que chama tensão de Hubble, que diz para a gente sobre a aceleração do universo. E o mais interessante, que tira um pouquinho o sono de alguns astrônomos, é que quando um grupo de pesquisa vai fazer um cálculo e outro grupo de pesquisa vai fazer o mesmo cálculo, eles não batem, não chegam na mesma conclusão. E isso é uma questão assim que a gente precisa resolver. A gente tem o mesmo universo, então a gente tem que achar as mesmas coisas. Então, eu estou errado ou você está errado, mas quem está errado no final das contas? Então, os astrônomos fizeram essa simulação de mais de 2.000 universos utilizando inteligência artificial para estimar o valor desses parâmetros. E esse método de treinar a inteligência artificial, como eu tinha falado, eles pegaram dados de 109 mil galáxias e treinaram a IA para ela conseguir treinar e dar esses parâmetros para a gente. Compreender com exatidão
a quantidade de matéria comum, de matéria escura, de energia escura, em quais condições o Big Bang aconteceu, como era a opacidade do universo recém-nascido, como foi ficando o universo depois que ele foi se esfriando, como a matéria se espalhou, é crucial para entender as nossas origens. Eu falo isso até com emoção, porque é a minha área de estudo. Então, imagina só se daqui a alguns anos a gente conseguir ter nos livros didáticos, ensinar astronomia e contar uma história completamente certa de como o universo começou e evoluiu e acabar. Eu acho isso surpreendente que, mesmo que a humanidade ela tenha tão poucos anos, a gente conseguiu avançar muito na cosmologia e avançar na descoberta de como o nosso universo surgiu. É bem interessante que a gente fala tanto das inteligências, tá falando tanto das inteligências artificiais, mas nesse caso a gente tá falando de algo bastante diferente do que a gente vê no dia a dia, né? Isso é uma inteligência artificial que foi feita especificamente para isso? Foi, assim, tem uma parte nova nas pesquisas de astronomia, de astrofísica, que é o pessoal que mexe puramente com inteligência artificial, para treinar IA, para ajudar a gente a entender vários conceitos do universo, porque a gente recebe vários dados, a gente tem várias tecnologias capazes de fornecer vários dados para a gente, mas a gente tem um problema de quem que vai ficar analisando esses dados o tempo todo para fazer dados, sabe? Para chegar numa conclusão. Isso é uma questão pertinente na astronomia. E o que os astrônomos estão fazendo é criando inteligências artificiais para serem treinadas para facilitar o nosso processo de entendimento do universo e gerar estudos mais avançados. Essa inteligência artificial em específico, ela conseguiu chegar em parâmetros, em quantidade de cálculos com incertezas muito baixas. Então, é isso que a gente quer, cada vez mais precisão. E a inteligência artificial serve muito bem para fazer esse tipo de trabalho. Perfeito, perfeito. Mais alguma coisa que você gostaria de adicionar? Assim, a questão da matéria e energia escura hoje no universo é uma questão muito pertinente, porque a gente está lidando com conceitos relativamente novos, que a gente não entende muito bem como funcionam e por que funcionam dessa forma. E inteligência artificial não significa só coisas ruins. Eu gosto de trazer essas matérias para a gente ver o quão legal pode ser os avanços tecnológicos se forem usados da maneira correta, né? E como avanços científicos. E a cosmologia é linda, gente. Assim, eu amo falar de cosmologia. Podia falar aqui o dia inteiro. É isso. Perfeito, perfeito. Então, antes da gente encerrar esse corte, eu vou fazer um convitezinho para vocês que estão assistindo a gente. Vou convidar para vocês para conhecer o TV Cringe. O TV Cringe é esse canal aqui, é um novo canal do Meteoro Brasil, na qual a gente traz um formato diferente, aquele formato misturando ali o vídeo ensaio com react, no que a gente está chamando aí de vídeo colagem, que traz muito do Meteoro de antigamente, mas também do novo Meteoro que nós estamos construindo. Vocês podem assinar lá, ó, tá aqui embaixo, TV Cringe Brasil. E lá vocês vão encontrar alguns vídeos como esse aqui. Como Israel usa inteligência artificial para decidir quem matar primeiro. A Ana estava falando aqui pra gente das coisas legais que dá para fazer IA. Esse vídeo aqui é sobre as coisas terríveis que dá para fazer com IA. Mas vale a pena assistir também, gente. É isso. Agradeço muito vocês que viram aqui até o final. E não saiam daí, gente, que ainda tem mais um corte, hein? Tchau, tchau.